O início do mês de novembro fica marcado no calendário religioso católico, por duas datas incontornáveis. Logo no dia 1, o dia de Todos os Santos, e o dia seguinte, o dia dos Finados. Ambas são datas há muito assinaladas pela Igreja Católica. O dia de Todos os Santos e Mártires, conhecidos e desconhecidos, é assinalado desde os inícios do cristianismo. Sabemos que já era comemorado no século IV. Curiosamente, durante muito tempo, e ainda hoje, no seio da Igreja Católica Ortodoxa, o Dia de Todos os Santos tem lugar pouco depois do Pentecostes. Mas para os católicos romanos, posteriormente foi a data de 1 de novembro, aquela que foi escolhida para homenagear estas figuras de referência. O dia seguinte, 2 de novembro, é, com efeito, o Dia dos Finados, conhecido também popularmente como o Dia dos Mortos, em boa verdade, o Dia dos Fiéis Defuntos. Também assinalado há muito tempo, e no século XIII fica definitivamente calendarizado neste dia, o 2 de novembro. Dada a circunstância do primeiro, o Dia de Todos os Santos, ser feriado, também há muito que este acaba por ser o dia em que a comunidade acaba por homenagear os seus mortos. O Dia dos Fiéis Defuntos, que em rigor é no dia seguinte. E por isso é que, de um modo popular, se designa também o dia 1 de novembro como o Dia dos Mortos, ou dos cemitérios. Sendo que os cemitérios são algo de muito recente. Entre nós, surgiram apenas no século XIX. E estamos num lugar privilegiado para abordar esse aparecimento e essa história, porque estamos no cemitério da Ordem da Lapa, aquele que é considerado o mais antigo cemitério romântico do Porto, e um dos mais antigos em Portugal. As suas origens remontam a 1833, e por isso sim, um espaço privilegiado para abordarmos uma história que, afinal, foi algo atribulada em Portugal e na cidade do Porto, esta do aparecimento dos cemitérios. Em rigor, este monumento, porque é um monumento, o cemitério da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, não é, em rigor, o mais antigo cemitério da cidade do Porto. Esse é, criado em 1788, o cemitério dos ingleses, ali no largo, popularmente designado como o Largo da Maternidade. A comunidade, a influente e poderosa comunidade britânica na cidade, protestante, e que por isso não enterrava os seus mortos junto dos católicos, vai, ainda nesses finais do século XVIII, conseguir obter autorização para ter um cemitério. E é esse, com efeito, o mais antigo da cidade, mas exclusivamente para os cidadãos britânicos.
Algo que, em boa verdade, aos olhos dos católicos, era algo também muito estranho, porque aquela que era, afinal, a prática da colocação dos mortos desde a Baixa Idade Média era a sua sepultura ser no interior das igrejas. Contudo, ao longo do século XVIII e depois nos inícios do século XIX, muito por influência do pensamento iluminista, científico, as crescentes preocupações higienicista e de salubridade, faz com que os liberais, esse movimento político e social que se vai impondo, comece a advogar a criação dos cemitérios. Sintomaticamente, este cemitério da Lapa surge num momento crucial do confronto entre os liberais com os absolutistas. Entre 1832 e 1833, o cerco do Porto. E é em 1833 que a Irmandade da Lapa obtém autorização do rei Dom Pedro IV, que se encontrava cercado no Porto, defendendo os ideais liberais. A Irmandade da Lapa obtém essa autorização, a da criação de um cemitério privativo exterior à Igreja. Os liberais eram claros defensores da criação dos cemitérios dentro destas perspectivas políticas, sociais e científicas. Mas não é só isso. De facto, a criação dos cemitérios, e este da Lapa, numa altura, cerca do Porto, em que as igrejas estão incapazes de responder à grande procura, dada a mortandade na cidade, e os espaços no interior dos templos escasseavam, e por isso a necessidade de se arranjar outras alternativas, e o cemitério surge como tal, mas não podemos também deixar de referir que o aparecimento dos cemitérios tem também muito a ver com esse espírito cultural, artístico, que agora começa a emergir também entre nós, o romantismo. E percorrer este primeiro cemitério para portugueses no Porto, o cemitério da Lapa, é indiscutivelmente percorrer um monumento romântico. E não faltam por aí os túmulos onde esse romantismo, esse gosto pelas ruínas, pela natureza, é bem evidente também nos túmulos. Mas há mais do que isso. O aparecimento dos cemitérios faz parte também de uma estratégia de afirmação social da burguesia. Não nos podemos esquecer que o confronto entre liberais e absolutistas marca também o definitivo triunfo da burguesia sobre a nobreza. Não é por acaso que na sua esmagadora maioria, claro que há exceções que confirmam a regra, mas na sua esmagadora maioria, a nobreza, as velhas famílias aristocráticas tinham estado do lado dos absolutistas, dos defensores de um poder absoluto do rei e da manutenção dos privilégios da nobreza. Os liberais, esses contam com o apoio da burguesia. E o seu triunfo vai se manifestar em muitas dimensões. E uma delas, das mais relevantes, é exatamente a criação dos cemitérios. Como assim? Por que é que se afirma que os cemitérios são também uma marca deste triunfo da burguesia? Bom, deslocamos agora até outro dos históricos cemitérios do Porto, o cemitério do Prado Repouso. É mesmo o primeiro cemitério público da cidade, porque o da Lapa era privado. E importa dizer que este triunfo do regime liberal, assente numa Constituição, num Parlamento, este regime que procura erradicar esses velhos privilégios da nobreza, de facto, acaba por se refletir nos cemitérios, no aparecimento dos cemitérios. Para isso temos que perceber
que durante séculos a nobreza possuíra sepulturas de destaque no interior das igrejas. Era frequente estas apresentarem a capela dos fundadores ou outras capelas que pertenciam a famílias nobres e onde, no interior da igreja, nessas capelas algo privativas, se encontravam os túmulos dos nobres. Outras vezes, ao longo das paredes das naves das igrejas, se localizavam também os túmulos proeminentes de outros membros destas famílias aristocráticas. E quando eles eram sepultados no chão da igreja, eram colocados, por regra, o mais próximo possível da capela e do altar-mor, o espaço mais sagrado da igreja. E por isso, sepulturas excepcionais, que era coisa que os burgueses não tinham. E eles eram sepultados, tal como o resto do povo, ao longo do pavimento das igrejas. E por isso, com o advento do regime liberal, com este triunfo da burguesia, vamos ver o aparecimento dos cemitérios. Não só porque eles refletem estas preocupações mais científicas, modernas, iluministas, higienicistas, mas porque são também, na época, uma oportunidade de afirmação social. Agora, nos cemitérios, os burgueses podem afirmar-se em relação à nobreza, erguendo, como observamos aqui no cemitério do Prado de Repouso, imponentes túmulos, onde estão gravadas as profissões de quem os ergue. Capitalistas, negociantes, homens do comércio, que se afirmam não só na dimensão destes túmulos, mas até porque muitas vezes colocam as suas próprias estátuas, sublinhando a sua importância social. Sim, a burguesia afirmava-se perante a nobreza nestes espaços e, sintomaticamente, aqui mandam também erguer grandes jazigos. Jazigos que, muito dentro deste espírito romântico, o gosto pelos revivalismos, muitas vezes são caracterizados pela sua arquitetura gótica, neogótica. Nunca se construiu tanto gótico como no século XIX. E quem está a construir este gótico são os burgueses. E porquê? Porque, afinal, o gótico era um estilo medieval tão associado à nobreza e, desta forma, também através dos cemitérios, dos seus jazigos, das suas sepulturas, também através do neogótico, a burguesia se afirmava. Afinal, assumindo os mesmos símbolos da aristocracia que tanto tinham criticado e combatido. O cemitério do Prado de Repouso é criado em 1839, apenas 4 anos depois da legislação liberal, que em 1835 vai proibir os enterramentos no interior das igrejas, depois de tantos séculos, e a obrigatoriedade de agora os enterramentos se fazerem no espaço exterior, em cemitérios. Mas esta é uma medida que vai encontrar uma forte reação, uma forte resistência em toda a sociedade. Desde logo da nobreza, que obviamente estava habituada às suas sepulturas de prestígio, mas também, e curiosamente, da própria burguesia. Porque se é verdade que em cemitérios como o da Lapa, cemitérios privativos, eram um espaço claramente de exceção e de afirmação desta burguesia, já cemitérios públicos para toda a população, enfim, não tinha, aos olhos desta burguesia crescentemente poderosa, não tinha o mesmo relevo. Aliás, sintomaticamente, como vemos aqui no cemitério do Prado do Repouso, veremos, a determinada altura, a burguesia, através das suas ordens terceiras da cidade ou da própria misericórdia, a criar
os seus cemitérios privativos, dentro do cemitério do Prado de Repouso, mas separados da generalidade das outras sepulturas por uma área bem definida e murada. Aliás, durante as primeiras décadas após a legislação liberal, esta elite social, quer a nobreza, a aristocracia, quer esta burguesia, vão encontrar uma curiosa solução, nomeadamente aqui no Porto, que não é carne nem é peixe, isto é, são as catacumbas. As catacumbas, que, em alguns casos, como as famosas catacumbas da Ordem Terceira de São Francisco, vão sobreviver praticamente até os finais do século XIX. Porque, em boa verdade, não eram sepulturas no interior das igrejas. Mas, por outro lado, não são sepulturas no exterior e de algum modo, continuavam ali muito próximas das igrejas em espaço subterrâneo próxima destas. Finalmente, vamos também encontrar uma resistência daquela que era a esmagadora maioria da população: o povo. Sim, foi muito forte a resistência popular à criação dos cemitérios, particularmente nas franjas mais populares, porque, como vos dizia, a elite, a aristocracia, a burguesia, ainda encontrou durante algumas décadas uma forma de continuarem a afirmar as suas sepulturas distintas do resto da população através dos cemitérios privativos ou até das catacumbas. Mas o resto da população, essa vai resistir à criação dos cemitérios. Pode-nos parecer hoje um pouco estranho, mas temos que entender a mentalidade da época. Mas temos que perceber que durante séculos tinha sido no interior das igrejas que as pessoas tinham sido sepultadas. E a verdade é que ainda hoje muitos templos demonstram esse seu passado também cemiterial. É o caso, por exemplo, desta onde nos encontramos, a Igreja Paroquial de São Nicolau, aqui no Porto. Se olharmos para o pavimento, é por demais evidente os taburnos, as antigas tampas sepulcrais que ocupavam toda a superfície da igreja. Aliás, temos também que perceber que os enterramentos não deixavam de refletir igualmente uma certa hierarquia social. A elite, que por vezes tinha mesmo as suas capelas privativas, a capela dos fundadores, dos nobres, ou tinham túmulos ao longo da igreja, também eram eles que ficavam, quando sepultados no interior da igreja, ficavam mais próximos do lugar mais sagrado, do altar-mor. E depois, dependendo do estatuto social, enfim, as sepulturas iam-se localizando mais próximo da entrada da igreja. Mas havia aqui uma outra tradição importantíssima e que explica esta resistência à criação dos cemitérios. É que as famílias eram, por regra, sepultadas sempre no mesmo sítio. 1, 2, 3 taburnos contíguos, e esse era tradicionalmente o espaço onde os membros de uma família eram sepultados. E um outro aspecto relevante para entendermos esta resistência ao aparecimento dos cemitérios e à proibição de continuar a sepultar os mortos nas igrejas é que, pode ser uma surpresa para muitos, esta realidade dos bancos no interior das igrejas é muito recente. Só se vai generalizar a partir dos finais do século XIX. Como podemos ver numa velha estampa do interior desta igreja, não havia bancos.
apenas excepcionalmente pequeninos bancos junto ao altar-mor, onde alguma abastada burguesia ou alguns membros da aristocracia tinham direito a sentar-se próximo do altar. Depois, todo o resto da população ficava em pé ou, como vemos nesta gravura, traziam umas almofadas onde se ajoelhavam. Mas a questão importante aqui é esta. É, nessa época em que não havia bancos, onde é que as pessoas se localizavam quando vinham à missa? Exatamente. As pessoas posicionavam-se em cima dos seus mortos. Havia aqui uma ligação muito intensa entre os vivos e os mortos, nesta visita regular, semanal, à igreja. E agora digam às pessoas que não podem continuar a ter os seus mortos dentro da igreja. Digam-lhes que já não podem ter esta relação permanente com os seus mortos e que teriam que os visitar em espaços exteriores. E é isto que leva a esta resistência popular, que acabou por atingir mesmo alguns extremos, como a famosa revolta da Maria da Fonte. Claro que houve outros fatores que fizeram originar essa revolta, mas um deles foi esta resistência à criação dos cemitérios. Face a esta evidente resistência popular na adoção, da utilização dos cemitérios públicos, as autoridades vão, em alguns casos, procurar encontrar soluções que demonstrem à generalidade da população que, afinal, estes são espaços igualmente tão nobres para esse fim quanto haviam sido o interior das igrejas. E este cemitério do Prado Repouso é um bom exemplo dessas soluções encontradas. Inaugurado, com efeito, como há pouco vos dizia, a 1 de dezembro de 1839, o Prado Repouso entra em funcionamento simbolicamente com a transladação para aqui dos restos mortais daquele que tinha sido um dos mais poderosos do Porto, da passagem do século XVIII para o século XIX. Francisco de Almada, o antigo juiz, corregedor, um homem responsável por muita da transformação urbanística do Porto nessa passagem de 700 para 800. Filho de João de Almada, o todo-poderoso governador do Porto, também na segunda metade do século XVIII, primo de Marquês de Pombal. Mas, curiosamente, Francisco de Almada morre pobre. A sua fortuna tinha perdido, investindo do seu bolso na construção do Teatro de São João. Mas, uma vez que era uma figura poderosa, emblemática da cidade, acabou por ser sepultado na Igreja da Misericórdia do Porto. A sua morte ocorreu em 1804 e agora, 35 anos depois, era trasladado aqui para o Prado de Repouso, demonstrando a todos que este era um espaço tão digno que até um dos nomes grandes da cidade aqui vinha repousar eternamente num mausoléu que até hoje nos recebe na entrada do cemitério com um busto da autoria de Soares dos Reis. Mas percorrer os cemitérios do país, particularmente os do Porto e particularmente os primeiros cemitérios públicos, é também uma visita artística. Com efeito, nós aqui encontramos como que um museu, uma galeria artística a céu aberto, particularmente do período do romantismo, que é bom exemplo este mausoléu da família Rezende. Bom, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.